caros alunos, vamos iniciar mais um encontro com a sociologia. Tá. Desde o início dessa unidade, eu coloquei para vocês que a gente ia ver várias teorias. Uma delas foi a teoria contratualista. A gente viu na visão de Hobbes, né, Locke e Jean-Jacques Rousseau a forma de Estado, a origem do Estado, contrato social e Estado de natureza, dessa teoria contratualista. E aí a gente vai seguindo agora para definir as outras teorias. Então a gente hoje vai falar um pouco sobre a teoria não contratualista. Tá? Essa teoria não contratualista que a gente vai identificar como foram os padrões sociais ao longo das gerações históricas e o seu desenvolvimento nas tais gerações agora presentes no nosso dia a dia. Então, as teorias não contratualistas. Essas teorias não contratualistas, a gente vai ver algumas fases que foi importante do desenvolvimento dessa teoria. Então, primeiro, a teoria não contratualista ela segue, né, um padrão, ou seja, segundo essas teorias, o Estado, desde o princípio das primeiras civilizações, está relacionado com a necessidade de cada sociedade. Essa instituição política surge em muitos contextos históricos diferentes por muitas razões. Primeiro, as necessidades das guerras. A gente viu, a própria história tem esses registros das guerras ocorridas por conta do poder e a transformação desses países em busca do desenvolvimento econômico. Também temos a administração de obras públicas ao longo do processo também, né, do desenvolvimento até o surgimento do capitalismo na Revolução Industrial, foi esse processo que direcionou esse desenvolvimento e também teve esse contexto de aumentar, né, a demanda, né, do Estado perante a questão realmente social. O aumento do tamanho e a diversidade da população. Sabemos, vamos colocar como exemplo o Brasil. Não, o Brasil foi um país que se desenvolveu ao longo do processo imensa, já que ele já tem registro, né, de uma migração migratória de vários tipos de raças. E nossa dificuldade de exigir uma ação organizada da sociedade como um todo. A dificuldade é porque a partir do momento que o país não está estabilizado, né, o país não tem uma política central, o país não tem um direcionamento, uma diretriz educacional e social como base, a sociedade ainda não está permeando, né, esse desenvolvimento, né, como uma sociedade que em busca de uma organização mais realmente pertinente à sua própria sociedade que está realmente se desenvolvendo. Partindo daí, o Estado toma realmente forma de maneira de grupos, indivíduos dentro da própria sociedade. É entendida, né, como forma de interesse de centralizar, né, a autoridade. A partir daí, o Estado vai estabelecer métodos para solucionar disputas e empregar força para a conformidade de algumas normas sociais, ou seja, o Estado vai estar realmente, né, garantindo a organização social através das leis, regras, normas estabelecidas pelo poder desse Estado para que o indivíduo possa se estabelecer seu bem-estar social, ou seja, seguir uma regra para que não tenha uma reorganização ou uma desordem social na própria sociedade. Por isso que o papel do Estado é fundamental, para que isso aí possa realmente ocorrer, o Estado tem que estar suprido realmente de demandas que possa realmente desenvolver essa organização. Saindo daí, a gente vai entender um pouco sobre essa divisão dessa teoria não contratualista. Então, a teoria não contratualista, elas são definidas por 4 origens. São elas, a primeira, a familiar ou patriarcal, que é o princípio de Aristóteles, que a gente também vai ver mais na frente o que significa isso, defende que o homem é um animal político-social que vive em grupo. Nesse contexto, a família já constituiu uma sociedade doméstica que há e uma autoridade que dita, né, as regras, ou seja, ela vai seguir, né, um líder patriarcal, que é isso que é a família patriarcal. A partir daí, a família patriarcal, né, como qualquer outra instituição humana, se transformou ao longo do tempo. Em cada continente do planeta, ou seja, do universo, a civilização e cultura específica da estrutura da organização familiar assume formatos e ajustes de condições econômicas, sociais, e mesmo assim também se influenciou tais condições. No contexto histórico, a formação da sociedade brasileira, especificamente no período da colonização no Brasil, o modelo da família
ou seja, começou a se formar pelo modelo patriarcal. Esse modelo patriarcal, pelo próprio nome, já indica a característica por ter uma figura central, que é o patriarca, ou seja, o pai, que é simultaneamente chefe, ou seja, clã dos parentes com laços de sangue, o administrador de toda a extensão econômica e também de toda a influência social familiar que vai exercer, ou seja, é uma extensão. Então, a partir daí a gente vai entender por que a palavra, a família patriarcal tem um segmento histórico que a gente percebe que veio desde o tempo da origem da colonização, que tinha um líder, e a partir daí do líder, que os demais iam seguir o desenvolvimento, e desse líder ele tinha total o exercício, né, do desenvolvimento do poder. No Brasil, esse modelo familiar começou na forma de primeiro século da colonização, né? É um século XVI, a partir de uma herança cultural portuguesa, já que as raízes ibéricas estavam realmente entrelaçadas na época, formando assim um vínculo com o passado medieval europeu, sem contar com a forte, né, influência dos modelos da patriarcal, né, do muçulmano, ou seja, dos árabes, e que também os portugueses absorveram, né, muitas características desse modelo. A partir daí, essas diversas regiões brasileiras, inicialmente divididas em capitanias hereditárias, que a gente viveu na época por conta da divisão do território da América, né, que ficou entre os países ibéricos, que foi Portugal e Espanha, com o Tratado de Tordesilhas. E dessa divisão, com essa difusão, tivemos uma migração, né, de outras etnias raciais, como negros e o próprio índios que estava aqui, juntando assim uma colonização de relação amigável com o próprio índio e futuramente aumentando assim a população realmente brasileira, que hoje é essa diversidade cultural. Foram controladas por poucas famílias que a partir daí se apoderaram, né, dos mecanismos de desenvolvimento econômico dessa região, que era o pau-brasil, e outros recursos naturais como ouro, prata, né? Por exemplo, o mais notório foi a fazenda de engenho de açúcar, também que se desenvolveu no Nordeste brasileiro, especificamente em Pernambuco. Ainda mais, esse modelo atravessou séculos e séculos, até os dias de hoje. Pode-se perceber que o Brasil traça disso, né, tipos de dominação familiar regional. Vocês percebem que até hoje nós temos ainda esse registro de cultura, de costumes, de valores deixado, e algumas dessas culturas, valores, né, algumas famílias são ainda hereditárias, elas permanecem do mesmo costume do passado, com a formação que o líder, no caso o pai, ele que é responsável de ordenar, de organizar a vida social da família. Saindo ali da família patriarcal, que é a primeira fase da divisão da teoria não contratalista, entramos a segunda fase dessa divisão, que é o atos de força. Esse ato de força está fundamentado nos princípios que o mais forte impõe as regras. Aí a gente vai botar como Estado. Né? O Estado é o mais forte, então a partir daí o Estado vai organizar, né, e definir as regras para que a sociedade civil possa realmente estar apto a desenvolver essas regras na sociedade, ou seja, para a sociedade civil seria os deveres deles a obedecer. O direito de ação é um direito público e subjetivo do cidadão, expresso na nossa Constituição de 1988, né, traçando assim o artigo 5, que traz nesse importante dispositivo constitucional e conta-se o plasmado e dominação do princípio de a não fatibilidade, né, da jurisdição. Ou seja, a razão no qual o Brasil, somente o Poder Judiciário tem a jurisprudência de sendo o único poder capaz de dizer o direito com força de quais vai ser julgado. Né? A partir daí, sabemos que o direito judiciário é o único poder que vai legislar esse padrão social e que vai julgar aquelas pessoas que no momento que ele vai ser punido porque quebrou as regras da sociedade, ou seja, a regra do Estado, estabelecendo assim uma nova ordem social. Nesse direito de ação exigido contra o Estado,
dizemos que a respeito desse exercício é uma função pública, daí vai ter uma natureza pública, ou seja, uma manutenção. Esse interesse na composição de líder não é apenas do indivíduo, mas sim de um conflito, mas também do Estado. A partir daí, esse direito vai estar estabelecendo, vai organizar a respeito dessa mutuação, da função pública, porque no momento ele é uma função pública, porque ele vai estar destinado ao bem para toda a sociedade, e em busca desse bem ele vai estar querendo colocar as regras, impor realmente deveres, não, impor também impor a qualidade para que o indivíduo possa estabelecer seu padrão social na sociedade. Dentro desse direito, da ação também, possui uma natureza genérica. Seria o que essa natureza genérica? É uma atribuição de todo cidadão, a partir daí, esse todo cidadão, sempre mesmo, pois não varia por mais diverso que seja o interesse de cada um. Caso possa ser a titulação de inspiração. O direito genérico que ele fala é o seguinte: regras. Bora botar bem como exemplo regras. Esse direito genérico é um direito genérico que é estabelecido desde antes da formação de Estado, que vai ultrapassando geração em geração, vai passando, porém ele tem um destino para que todos possam ser realmente alcançados. E a partir daí, os poderes executivo, legislativo e judiciário, eles vão estabelecer, esses padrões genéricos de ordem social, e cada um tem realmente a tonalidade de deveres para que o Estado possa realmente funcionar. E a partir desse momento, os cidadãos, vão estar realmente apto a desenvolver esse padrão social estabelecido pelas próprias regras da própria sociedade, que já é constituída com esse padrão genérico. Então, mais que mude a forma desse padrão genérico, ainda é um padrão genérico porque ela vem traçando de geração em geração para que possa ter uma noção de ordem social. Saindo do segundo, então no terceiro, que é as causas econômicas, podemos citar o princípio de marxista, Karl Marx. Ele vai definir a existência da dominação por meio de acumulação primitiva de excedente de produção e da apropriação, ou seja, questão de formulação privada. A economia marxiana não se restringe na economia marxista, por isso inclui um pensamento econômico daqueles inspirados pela obra de Marx, que não se identifica com o marxismo com ideologia política, ou seja, a economia marxiana se refere ao corpo do pensamento econômico que vai exercer as obras de Karl Marx. As ideias de Karl Marx, ela é restrita à questão do privado, porque a partir do momento que o cidadão tem sua questão, seus valores, seus bens privados, ele tem algo de bem, para ele, ou seja, ele não está com um bem público diferente. Por exemplo, uma casa é o bem privado do cidadão que ele conquistou ao longo do seu desenvolvimento econômico, Um carro, é um bem privado daquele cidadão. Então aí vai, para isso que Karl Marx lutou, que cada cidadão devia ter um bem-estar social. Com isso, alguns cientistas, especialistas econômicos, utilizando o mesmo pensamento de Karl Marx, mas traçando uma economia marxiana com referência a esse pensamento econômico, mas trazendo com uma definição, sobre o que seria o particular, desse cidadão, como ele poderia distinguir o marxismo como a ideologia política de Karl Marx, argumentando uma abordagem dele também próprio, mas porém entendendo que a economia ela seria um valor, para si próprio, independente da defesa de Karl Marx ou não, desse pensamento socialista que ele tinha revolucionário. Então, cada cidadão ele tem que ter uma noção de valor e como ele pode proceder na sua própria gestão econômica da sociedade. Então, a família, ou seja, a família vai buscar seus valores, sua independência, dependendo daquele discurso ideológico ou não,
ele tem que ter sua própria razão em busca desses valores sociais perante a sociedade. Por isso que a gente fala que a revolução e os pensamentos ideológicos, cada ser humano tem seu pensamento e sua visão de mundo. E a partir dessa visão de mundo que ele vai construindo passo a passo o seu diferencial, né, na sociedade, buscando o seu espaço na sociedade como um indivíduo realmente intelectual, né? E a partir desse indivíduo intelectual ele vai conseguindo alcançar seus objetivos próprios da própria sociedade com o seu ponto de vista. A partir daí, saindo daquele princípio de uma liberação e um pensamento marxiano, de acordo com as obras de Karl Marx, deixar mais uma interpretação diferente, levando que o indivíduo possa desenvolver seus próprios objetivos de vida, entramos no último recurso, que é a última divisão do princípio não contratualista, que é o desenvolvimento interno da sociedade, já levando o princípio de Max Weber. A partir daí, ele afirma que há um órgão estatal que vai gerar efeito e a complexidade de relações sociais que vai estabelecer o próprio homem. Então, para ele é o seguinte, para Max Weber, a ação social pode ser dividida em 4 elementos fundamentais: a ação social racional, que com relação aos fins, a ação social racional com relação aos valores, a ação social efetiva e a ação social tradicional. Na visão de Max Weber, ele diz que essa complexidade de relações sociais estabelecida pelo homem traz esses padrões sociais dessas relações e ações diante desse modelo ideal de sociedade. A partir daí, ele também frisa que a ação social tradicional é uma ação social que não foi esquecida, como citei lá no princípio do primeira divisão, que é a família patriarcal. Ainda vivemos uma geração realmente desenvolvida, porém tem registro de famílias tradicionalistas que ainda não aberaram e não transformaram seus costumes e valores. Para Max Weber, ele diz o seguinte, que a sociedade pode ser compreendida a partir de um conjunto de ações individuais. E a partir dessas ações individuais, são tipo de ação que o indivíduo faz, né, orientando-se pela ação de outro conjunto coletivo ou de outro indivíduo, ou seja, só existe uma ação social quando o indivíduo tenta estabelecer algum tipo de comunicação a partir da sua própria ação com os demais. Vou dar exemplo, um conjunto, a sala de aula de vocês é um conjunto, no momento que tem um bem comum, né, esse bem comum, todos vão estar compartilhando esse bem comum para o pró de todos na própria sala de aula. Então, a partir daí, é isso que ele quis afirmar sobre a ação social conjunta. Na obra de Max Weber, ele diz o seguinte, que o indivíduo é constituído de uma unidade explicativa, tornando-se um ponto de partida ao chegar. Esses conceitos desse autor, sociólogo, ele traz o seguinte, que a elaboração é um composto, pouco a pouco esses componentes são realmente retirados da realidade histórica, assim, e esse processo do conhecimento é fundamental para que o indivíduo possa crescer. A partir do momento que ele vai estabelecendo essa ordem de objetivo diante de tais ações que ele vai buscar, né, ele vai crescendo com esses conhecimentos ao longo dessas suas experiências de vida. E o fato social desse objetivo de estudo, da própria sociologia, né, também diante de Emile Durkheim, que constante pelo seu tempo anterior, exterior, o indivíduo, ou seja, esse indivíduo sempre vai ser coagido pela sociedade, que vai exercer toda a sua força sobre ações e pensamentos individuais. Infelizmente, nós somos coagidos na nossa sociedade, por quê? No momento que nós temos obrigações a estabelecer a sociedade, no momento que a gente não tem um livre-arbítrio realmente definido, a liberdade para a gente é uma liberdade subjetiva, né? Nem tudo a gente pode fazer, nem tudo a gente pode se expressar. E para isso, né, tem um Estado, tem a força que vai definir o que seria a liberdade para o indivíduo. Tudo isso foi o resumo da teoria não contratualista, que ela está dividida em 4 etapas, né? Patriarcal, ato de força, concepção da produção de acordo com as obras deixadas do pensamento de Karl Marx, e o último, o desenvolvimento, né, do princípio das ações sociais ideal do indivíduo na sociedade, de acordo com o princípio de Max Weber. Tudo isso é a teoria não contratualista, né? Essa divisão que traz o Estado como uma forma de definir, né, a sociedade.
E isso traz desde o início, né, da colonização e da República Velha, né, que lá chegou a questão dos coronéis, que definia esse ato, né, de política social, infelizmente, do contexto histórico que era a República Velha, que surgiu a família patriarcal na colonização. Então, fique com Deus e fechamos com essa grande palavra aí, educação.